Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver um problema da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, para você. Do topo de uma rampa de 8 metros de altura, em inclinação de 30 graus em relação à horizontal, abandona-se um corpo de massa meio quilograma, 0,5 quilogramas. Se a força de atrito entre o bloco e a rampa é de 2 newtons, e se g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, qual será a velocidade do bloco ao atingir a base da rampa? Então, vamos fazer um desenho aqui para ficar bem claro, tá? Então, uma rampa 30 graus em relação à horizontal. Então, está aqui horizontal. Então, a rampa tem 30 graus em relação à horizontal, tá? Então, do topo da rampa, de 8 metros de altura. Então, a altura não é essa distância daqui até aqui, é a distância daqui até aqui, ó. Tá? Então, vou soltar um corpo aqui de inclinação, no topo da rampa, abandona-se um corpo de massa. Vou colocar uma pedrinha assim, pronto. Tá? Uma pedra aqui, ó. Corpinho de massa. Ele está a 8 metros de altura. 30 graus em relação à horizontal essa rampa. Tá? Abandona-se esse corpo, meio quilo. Se abandona, a velocidade inicial é 0. Tá? Ele começa a descer. Existe uma força de atrito entre o bloco e a rampa. Ele falou bloco, agora é bloco, né? Então já era. Eu fiz um corpo aqui, né? Corpo de massa. Então tem uma força de atrito aqui, ó. Aqui é força de atrito. Tá? Então segurando o corpo. Certo? Qual será a velocidade do bloco ao atingir a base da rampa? Então, como é que eu vou calcular a velocidade que ele vai chegar aqui? Tá? Eu tenho como saber qual que é a força... Tem uma força-peso aqui, né? Tem uma força-peso aqui. Ó. Tem uma força-peso. Tá? Essa força-peso ela tem uma componente horizontal aqui, né? Ou melhor, horizontal não, na direção da rampa, e uma componente vertical à rampa, certo? Então, eu calculando esse corpo aqui também, né, como ela tem uma componente vertical, ela vai fazer pressão sobre o plano vai empurrar esse corpo para cima com uma força chamada normal, né? A força normal ela é igual à componente vertical, porque o bloco ele não afunda no plano e nem sai voando, então é a força, né, na vertical aqui é PY, a componente vertical ao plano PY é igual ao normal, então só vai ter uma força PX puxando para cá e uma força de atrito puxando para cá. Bom, eu sabendo essas duas forças, eu tenho como saber qual que é a força componente horizontal? Tenho. Eu tenho a angulação, eu sei qual que é o seno, qual que é o cosseno do ângulo de 30, né? Então eu tenho como saber, eu sei qual que é a força peso, sei não, está aqui, ó, meio quilo, G igual a 10, então quer dizer que a força-peso é de 5 kg, é 5 newtons. Então eu calculo, através do seno cosseno, a componente na direção da rampa, faço essa componente menos a força de atrito, eu vou ter a força resultante, que vai ser massa vezes a aceleração do corpo. Vou calcular qual que é a aceleração do corpo. Sabendo a aceleração do corpo, eu sei qual que é a velocidade que ele chega lá no final. Sei ou não sei? Posso saber. Eu sabendo o seno de 30 graus, eu sabendo a altura aqui, eu calculo essa distância, tem como fazer. Mas tem um jeito mais fácil, não tem não? Tem. Qual? É sabendo o seguinte, que o trabalho da força resultante sobre esse bloco vai ser igual à variação da energia cinética desse bloco, desse corpo, até lá embaixo. Tá? Então, trabalho da força resultante sobre esse bloco, sobre esse corpo, vai ser igual à variação da energia cinética desse corpo. Bom, o trabalho da força resultante vai ser o trabalho de cada uma dessas forças. Tá? O trabalho da força normal é 0. Por quê? Porque o deslocamento desse corpo é perpendicular ao vetor força normal. Então, o trabalho de uma força perpendicular ao deslocamento é 0. Mas a da força-peso, ela não é perpendicular aqui, ela tem uma inclinação, então ela tem aqui uma componente, né? Ela tem
A força peso vezes esse deslocamento é possível, tá? Só que o deslocamento desse corpo, ele tem uma componente horizontal e uma componente vertical, tá? Porque ele vai descer 8 metros e ele vai vir para frente aqui alguma distância, alguns metros. Mas o trabalho da força-peso vai ser justamente na direção da força-peso. Então o trabalho da força-peso é fácil, é o peso vezes esse deslocamento na vertical, na direção da força-peso. Aí fica fácil. E o trabalho da força de atrito, eu não sei, né? Se a força de atrito do bloco, ó, tem aqui a tem aqui a intensidade da força de atrito, é capaz da gente conseguir calcular o trabalho da força de atrito. Tá? Ele quer saber a velocidade final? Então vamos fazer assim. Ó. Então vai ser assim, ó, o trabalho da força resultante vai ser a somatória dos trabalhos de todas as forças. Então, o trabalho da força normal, mais o trabalho da força peso, mais o trabalho da força de atrito. Isso vai ser igual a variação da energia cinética, que é energia cinética final menos energia cinética inicial. Só que lá no início a velocidade era zero, então a energia cinética inicial é zero. A força normal ela é perpendicular ao deslocamento, então o trabalho dela é zero. Tá? Então vamos calcular aqui. Então vamos destrinchar um pouco mais essas componentes aqui. Então o trabalho da força-peso vai ser o quê? Vai ser a força-peso vezes a altura, o deslocamento na altura. Como o deslocamento na altura vai ser para baixo, tá? O deslocamento é para baixo, então a força-peso ela faz um trabalho positivo, ela é um trabalho que põe energia no sistema. Então vai ser só, o trabalho da força-peso vai ser a força-peso vezes a altura, né? O deslocamento na altura, vou colocar H, tá? Que é a altura dessa rampa. Mais o trabalho da força de atrito. Bom, o trabalho da força de atrito ela é contrária ao deslocamento, então ele é negativo. Tá? Eu já coloquei o mais ali, vamos, paciência. Vou colocar lá então, vou colocar força de atrito, a intensidade da força de atrito, vezes o deslocamento daqui de cima até lá embaixo. Tá? Então, aí a gente vai ter que fazer um desenho aqui do triângulo retângulo para descobrir isso aqui. Então, ó, o triângulo retângulo aqui. Ó. Tá? Aqui é 8, aqui é x e aqui é 30 graus. Então, seno de 30 graus é o que? Cateto oposto, 8 sobre a hipotenusa que é x. Porque aqui é 90 graus, né? Aqui está ângulo reto. Então, quer dizer que esse deslocamento x vai ser o quê? Vai ser 8 dividido por seno de 30. Seno de 30 é meio. 8 dividido por meio, então x vai ser o quê? 16 metros. Tá? Então a força de atrito, né, o trabalho da força de atrito vai ser o quê? Vai ser a força de atrito vezes esse deslocamento x, tá? Vezes o cosseno do ângulo formado entre o deslocamento e a força, que é 180. Então vai dar menos 1 aqui, tá? O cosseno de 180 dá menos 1, já vou colocar menos 1. Isso vai ser igual, tá? Então isso aqui é o trabalho da força-peso, trabalho da força de atrito. Vai ser igual a energia cinética final, que vai ser o quê? A massa vezes a velocidade final ao quadrado dividido por 2. Então agora eu vou substituir o que eu sei e vou isolar o que eu não sei. Né? O que ele quer mesmo? Se a força de atrito entre o bloco e a rampa é 2, gravidade G, qual será a velocidade do bloco? Então ele quer saber essa velocidade final ao atingir a base da rampa. Então eu tenho que saber. Força-peso é o que? É massa vezes a gravidade. Então, massa, né? 0,5. Gravidade, 10. Altura, 8. Como aqui é menos vezes mais, menos. Força de atrito é 2. O x eu calculei aqui, 16. Tá? Vai ser igual a quê? A massa, que é meio, 0,5. Vezes a velocidade final ao quadrado, tudo sobre 2. Então tá aí. Só isolar a velocidade final. Então aqui eu vou multiplicar. 10 vezes meio dá 5. 5 vezes 8, 40. Menos 2 vezes 16, 32. Então isso aqui vai ser igual a quê? A meio. Meio é a mesma coisa que 1 sobre 2, né? 1 sobre 2, meio, vezes velocidade final ao quadrado sobre 2.
2 vezes 2, 4. Esse 4 passa por lá multiplicando. E 40 menos 32 dá 8. Então vai dar 8 vezes 4 vai ser igual a velocidade final ao quadrado. Tá? Beleza? Vou ver se está certinho, que geralmente o número dá certinho, né? Pode ser que aqui não seja meio 5, 5 vezes 8, 40, 2 vezes 16, 32, 40 menos 32 dá 8. 8 vezes 4, 32 de novo, né? Então, velocidade final. Então, acho que deve ser isso aí mesmo. Então, velocidade final vai ser o quê? Raiz quadrada de 32. 32 é 2 vezes 16. Tá? Raiz quadrada de 16 dá 4. Então, a velocidade final vai ser 4 raiz de 2 metros por segundo. Tá? Então, essa é a velocidade do bloco ao atingir a base da rampa. 4 raiz de 2 metros por segundo. Ok, pessoal? Se você tiver alguma dúvida, poste nos comentários desse vídeo, que eu respondo, coloco vídeos adicionais, indico outros vídeos para esclarecimento. Tá? Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas esse assunto. Ok? Até a próxima.